boas-vindas a esta nossa análise de hoje. A gente vai direto ao ponto. Existe uma dor silenciosa, um peso absurdo que quase todo mundo carrega hoje em dia. A exaustão de tentar ser incrível, positivo e feliz o tempo inteiro. A pressão para ter aquela vida de vitrine, o corpo impecável, o trabalho dos sonhos, isso tudo virou uma verdadeira epidemia de ansiedade. Mas, e se a solução para ter paz de espírito for exatamente o oposto do que essa cultura da positividade tóxica ensina? E se a verdadeira liberdade estiver na aceitação de que a vida é, por natureza, cheia de falhas? Vamos mergulhar nessa ideia agora. E para começar, a gente precisa olhar para como a nossa mente está funcionando hoje. Será que a gente não está preso num círculo vicioso infernal? Funciona mais ou menos assim. Bate aquela ansiedade sobre alguma coisa. Aí a gente fica ansioso por estar ansioso. Fica irritado por estar irritado. Culpado por sentir culpa. É uma loucura. O simples fato de ter uma emoção negativa faz a gente se sentir um fracasso completo, porque a regra imaginária dita que a gente tem que estar sempre bem. Olha, a gente precisa quebrar esse ciclo urgente. Então, a nossa rota de hoje é super direta. Primeiro, a grande ideia. Depois, 3 lições de ouro. E para fechar, um plano de ação prático. Entrando na nossa grande ideia: abraçar o negativo. Pode soar meio estranho, né? Mas a mágica aqui é a lei do esforço invertido, do filósofo Alan Watts. A sacada é a seguinte: querer desesperadamente uma experiência positiva é, na verdade, uma experiência negativa. Por quê? Porque isso só joga a luz naquilo que a gente não tem. Quanto mais a gente persegue a riqueza ou a felicidade a todo custo, mais ansiedade aparece. O grande paradoxo é que aceitar uma experiência negativa é, na verdade, uma experiência positiva. Aceitar o medo, aceitar a falha, é literalmente o que traz alívio real. Pois é, a coisa toda funciona ao contrário. Ligar o botão do "tô nem aí" para certas coisas faz a vida fluir. Quando a gente solta aquela necessidade de perfeição, as coisas simplesmente começam a se encaixar. Não é virar uma pessoa apática, que não liga para nada, tá? É só escolher com o que a gente realmente vai se importar de verdade. Ao parar de forçar a barra para ser positivo sempre, o estresse cai e a confiança autêntica ganha espaço. Vamos para a lição de ouro número 1. Felicidade é resolver problemas. A vida nunca vai ser um mar de rosas. Para ilustrar isso, imagina o que está escrito no túmulo do escritor Charles Bukowski: nem tente. Bukowski foi rejeitado a vida toda, teve vícios super complicados e o sucesso só veio lá pelos 50 anos de idade. E o detalhe fascinante é que o sucesso não veio porque ele era um mestre do pensamento positivo. Veio porque ele aceitou quem ele era, com todos os defeitos, e estava super confortável com a ideia de ser um fracasso. Ele não fingia nada. E dessa verdade nua e crua nasceu uma obra genial que conectou com milhões de pessoas. Isso nos leva a um herói bem diferente de todos que a gente conhece, o Panda da Desilusão. Imagina um super-herói que, em vez de salvar o dia, bate na porta para falar aquelas verdades duras que a gente não quer ouvir, mas precisa. A verdade machuca, com certeza, mas é a única coisa capaz de quebrar a nossa negação. Para curar, primeiro a gente tem que aceitar a ferida. E antes de ir para a segunda lição, uma pausa rápida. Quem está curtindo essa nossa exploração visual, aproveita para deixar aquele like e confirmar a inscrição para não perder os próximos resumos. E conta aqui nos comentários. Qual é aquele pequeno hábito que a gente está tentando mudar no dia a dia, mas que sempre parece uma montanha intransponível? Comenta aí embaixo, porque essa troca de ideias é o motor do nosso crescimento. Beleza, vamos para a lição de ouro número 2. Escolher suas batalhas. Tem uma diferença enorme entre querer a recompensa e querer o esforço. Sonhar com a recompensa é moleza. Todo mundo quer independência financeira, um relacionamento perfeito, aquele corpo de atleta. Mas a grande pergunta, a que separa quem consegue de quem fica no meio do caminho é: quem quer a luta? Quem está a fim de acordar de madrugada para suar? Quem quer o perrengue de economizar cada centavo e ralar no fim de semana? A realidade é essa. Problemas são inevitáveis. A alegria está na escalada, está no processo. Então a pergunta de ouro não é o que a gente quer da vida, mas sim qual dor a gente está disposto a suportar. Escolher o problema certo, a dor certa, é o que forja o caráter de verdade. Seguindo em frente, lição de ouro número 3. O princípio do faça alguma coisa. Isso aqui é o antídoto perfeito para a procrastinação. A gente tem a mania de achar que precisa de motivação para agir. A gente espera a inspiração bater para fazer alguma coisa. Mas a realidade flui na contramão. A ação vem primeiro. Fazer qualquer coisinha gera inspiração e essa inspiração traz a motivação para continuar. É o movimento gerando energia. Se a motivação sumiu, a tática é dar o menor passo possível e deixar o próprio efeito da ação servir de combustível. Agora, como a gente coloca tudo isso na prática? Chegamos ao nosso plano de ação. É um passo a passo simples,
Passo 1. Descascar a cebola da autoconsciência. Bateu aquela frustração enorme? Pergunta o porquê. É ir tirando as camadas do problema. Passo 2. Identificar o valor central. Qual régua invisível de sucesso a gente está usando para se medir? Muitas vezes é uma régua irreal de perfeição que causa essa dor toda. E passo 3. Usar o princípio do faça alguma coisa para criar embalo em direção a valores mais saudáveis e que façam sentido. Olha só um exemplo maravilhoso disso. Apenas escreva 200 palavras ruins. Tem o relato de um escritor que, para vencer o bloqueio criativo, colocou a meta de escrever só 200 palavras terríveis por dia. O truque psicológico é genial. Baixando a régua do sucesso lá no chão, o medo de falhar some. E, invariavelmente, o simples ato de começar a digitar liga o motor interno. E essas 200 palavras viram milhares rapidinho. E chegamos à nossa conclusão e aos próximos passos. Mudança de mentalidade não tem mata mágico. Como dizem, mude ou não mude. Não existe caminho. A todo momento a gente escolhe onde colocar nossa energia e com o que se importar. Assumir a responsabilidade por essas escolhas, aceitando o desconforto que vem junto, é o que traz a verdadeira liberdade. O incômodo da mudança é o preço baixo a se pagar por uma vida com um significado muito mais profundo. E para fechar nosso encontro, o desafio está lançado. Qual hábito pequeno vamos mudar hoje? Comentem abaixo qual será esse primeiro passinho de ação e deixem sugestões sobre qual deve ser o próximo livro. E claro, inscrevam-se no Código do Crescimento para mais resumos acionáveis e direto ao ponto. A jornada nunca termina, mas fica bem mais leve quando a gente foca no que importa. Um abraço e até a próxima!